Quem está feliz com Jesus aí? Amém, aleluia, glória a Deus. Abre sua Bíblia no Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26. Bom, fica com ele aberto aí, marca o dedinho aí. Eu vou começar com uma passagem diferente da que eu pedi para os irmãos abrirem, tá? Salmos capítulo 26 é o texto base, mas eu quero começar lendo um versículo em outro texto. Romanos, no capítulo 1, 17, diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Deixa eu orar por você e pela minha vida. Deus, nós te adoramos, Pai, te glorificamos, porque do Senhor vem tudo o que nós precisamos, Pai. Do Senhor vem a vida, do Senhor vem o fôlego, do Senhor vem a capacidade de pensarmos, agirmos. Do Senhor vem todas as coisas, porque nada do que existe foi criado por outra pessoa ou por outra coisa, mas todas as coisas foram criadas pelas tuas mãos. E nessa manhã nós te adoramos e nós buscamos a revelação da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha arder nos nossos corações essa manhã, que a tua palavra venha trazer vida, venha trazer justiça, venha trazer juízo, que a tua palavra nessa manhã venha fazer com que os nossos corações venham florescer na tua presença, assim como uma árvore que é plantada, Senhor, às margens de um rio, ou uma árvore que é regada constantemente, ela floresce. Nós queremos florescer na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, repreenda no nosso meio, no nosso coração, na nossa mente, seja, Senhor, por movimento interno a nós ou externo. Senhor, repreenda tudo aquilo que vem nos tirar do foco, que é ouvir e absorver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que nossa mente possa estar compenetrada na tua palavra. E Deus, quanto a mim, eu peço, Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude a anunciar a tua palavra no coração da igreja, não a que eu queria falar, mas aquela que o Senhor tem em mente para falar, meu Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos ler os Salmos no capítulo 26. Eu vou ler na minha versão, irmãos, ela é um pouco diferente dos irmãos, porque ela está na linguagem de hoje, e diz assim, né, talvez alguns tenham aí, né, a mesma versão, mas acompanhem comigo. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e confio e continuadamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o julgamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Versículo 6: lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. Versículo 8: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu
Versículo 11: mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Versículo 12, para terminar: os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Que salmo lindo, né, irmãos? Que texto bonito, é um texto assim poderoso. Irmãos, nessa manhã, e eu dou glórias a Deus por isso, que Deus tem mudado as minhas palavras nos 45 minutos do segundo tempo, contando já com um acréscimo de 5, 10 minutinhos antes de vir para o culto. Então eu dou glória a Deus porque Deus tem feito isso comigo, né? Como eu costumo dizer, não que a palavra que eu ia trazer não fosse de Deus, não fosse uma palavra abençoada, mas Deus tem algo diferente para nós nessa manhã, e por isso que nós temos que louvar a Deus, irmãos. Os irmãos podem ver que eu, o pastor, nós sempre oramos pedindo para que Deus use o pregador, que a palavra do Senhor use o pregador, porque, irmãos, tem uma diferença de nós usarmos a palavra de Deus e sermos usados pela palavra de Deus. Quando eu uso a palavra de Deus, eu estou cometendo um risco, eu estou sob o risco de manipular essa palavra conforme o que eu quero falar. E é por isso que eu vivo a dependência de Deus. Deus, o que a tua palavra quer comunicar? Me usa. Então, irmãos, temos que sempre estar debaixo da palavra de Deus, porque aí a gente não erra. Aí eu não vou mandar você vender o seu carro e trazer o dinheiro na igreja e dar a oferta o dízimo para o Senhor, a oferta de primícia para o seu líder, entendeu? Eu não vou cometer esse tipo de erro. Entende? Não vou cometer erros que são comuns, porque a gente ouve tanto falar de teologia da prosperidade e assim por diante. Eu não vou mandar você fazer coisa errada, porque eu estou debaixo da palavra. A palavra me conduz, não sou eu que conduzo a palavra do jeito que eu quero. Porque, irmãos, o texto bíblico, quando há um coração mal instruído, a pessoa pode usar essa palavra e te induzir a fazer coisas que são erradas. Mas glórias a Deus, aqui nessa igreja a gente só recebe palavra quentinha da casa do pão, amém? Aleluia! Porque somos melhores? Claro que não, porque a gente compreende o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, amém? Aleluia! E nessa manhã, irmãos, Deus me leva a falar com os irmãos sobre um tema que é um tema muito profundo, e eu não quero aprofundar tanto nele, porque dá muito pano para manga. Mas eu queria falar para os irmãos, conversar com os irmãos essa manhã sobre justiça. Justiça. Quantos aqui já clamaram a Deus por justiça? Deus me ajuda porque lá no meu trabalho estão me perseguindo. Deus me faz justiça porque falaram mal de mim e eu quero vingança gospel. Quantos aqui a gente já não pensou? Irmãos, eu já pensei muito isso. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Atire a primeira pedra. Irmãos, quantos aqui já não clamaram a Deus para que Ele fizesse justiça por nós? E às vezes, irmãos, não é de um coração pecaminoso. Às vezes é porque nós estamos machucados e queremos a ajuda de Deus. E nós clamamos até mesmo para que Deus pese a mão sobre os nossos inimigos. Não é assim? Estou mentindo, irmãos? Quem não é hipócrita e já passou por isso, levanta a mão. Vou ficar com a minha mão levantada, porque eu já vivi muito isso. Eu já clamei muito pela justiça de Deus. E que bom que Deus é misericordioso. Porque quando clamamos por justiça de Deus, temos que entender algumas coisas. E essa palavra pesa para nós. Lucas, você está dizendo que é errado clamar por justiça de Deus? É claro que não, irmãos. Mas nós precisamos pensar o que é justiça de Deus. Nós precisamos entender o que é justiça de Deus. E esse talvez é um dos temas mais cabeludos. Se é que temas bíblicos têm cabelo, mas esse é um dos temas bíblicos mais cabeludos e mais complexos, aqueles cabelos mais embaraçados você tentar pentear, porque ele é muito difícil, porque nós estamos falando de um dos atributos de Deus. Deus é justo. Assim como nós dizemos que Deus é santo e que Deus é amor, nós dizemos que Deus é justo. E quando pensamos em justiça, nós temos que pensar primeiro em justiça de Deus, porque em Deus não há justiça, irmãos, não há justiça em Deus. Deus é justiça, porque Ele é justo. Entendem a diferença?
Nós tentamos fazer justiça, Deus não tenta fazer justiça, Ele é justo. E por isso que quando pensamos e clamamos por justiça, nós precisamos entender o que é justiça na essência da justiça. Porque se a justiça foi criada e a justiça existe, ela não veio dos nossos juristas, não vem dos magistrados, não vem dos doutrinadores do direito, não vem daquilo que nós pensamos como ciência humana, mas ela vem da fonte. Deus é a fonte, Deus é justo, Ele é justo. E quando nós pensamos, eu trouxe 2 textos aqui relacionados à justiça, né? Uma justiça fala sobre a justiça de Deus, e a outra justiça fala a justiça que o crente clama a Deus. Quero ler novamente com os irmãos o que está em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Porque eu quero partir com os irmãos sobre o que é a justiça de Deus. E diz assim: porque no Evangelho, na onde, irmãos? No Evangelho. É nos homens? Não. É na palavra do pastor Gaudilei? Não. É nos ensinos do Lucas? Não. É no Evangelho. Continuando. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do começo ao fim a justiça é pela... Como que acessamos a justiça em Deus? Pela fé. Então, o Evangelho, o que mostra para nós o que é justiça de verdade, irmãos? O Evangelho. Como acessamos essa justiça, irmãos? Pela fé. E aí continua: como está escrito, o justo vive pela fé. É engraçado que na Bíblia a gente pega uns textos que às vezes parecem nada a ver, né? O texto está falando de justiça e de repente ele fala que tem que viver pela fé, mas o tema não era justiça, como que ele manda viver de outra forma? Então, viver as coisas de Deus e viver este atributo de Deus é viver pela fé. Irmãos, quando pensamos que Deus é justo e que nós queremos clamar por justiça, nós precisamos pensar no Evangelho. O que o Evangelho, o que a palavra de Deus nos revela a respeito de justiça? Irmãos, vou ser sincero para vocês, eu creio que Deus trouxe essa palavra para nós de manhã, porque aqui talvez, eu penso, que a igreja esteja passando por um momento onde nós estamos clamando por justiça. Talvez, eu não conheço o coração da igreja e eu creio na palavra revelada do Senhor. Eu creio que no coração da igreja há muitas pessoas clamando por justiça, e por isso Deus deu essa palavra nessa manhã. Talvez não seja uma palavra diretamente do meu coração. Eu, Lucas, no momento não estou clamando por justiça, eu não estou buscando justiça, mas talvez sobre o seu coração. Aí eu te examino, convido você a se examinar, na verdade. Durante essa semana, você clamou por justiça de Deus? Durante algum tempo, nos últimos dias, você tem pedido para que Deus faça justiça sobre a sua vida? Talvez durante essa semana você tenha passado por luta, por perseguições, e você tem pedido para que Deus venha ao teu favor. Porque muitas vezes, irmãos, você diretamente pode não estar pedindo para Deus: Deus, me faça justiça. Talvez você não falou com essas palavras, mas talvez, dependendo do que você está passando, você fala assim: Deus, eu preciso da sua ajuda, me defende, me auxilie, me socorre. E quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo: Deus, faça a tua vontade. E fazer a vontade de Deus significa que vai vir a justiça de Deus sobre isso. E irmãos, nós, quando clamamos por justiça, quando eu e você, como seres humanos, pensamos em justiça, nós temos que pensar em algumas coisas. Irmãos, vamos deixar de lado um pouquinho o que é justiça para Deus e vamos pensar no que é justiça para o ser humano. O que é justiça para mim não é justiça para você, não é verdade? Porque depende de cada um. Quando eu penso
em justiça, eu penso, primeiro, palavra justiça, eu penso naquilo que é cabido a uma situação. Me roubaram, nada mais justo que eu seja restituído de alguma forma. Então esse é o meu julgamento, é a forma que eu faço justiça. Normalmente, irmãos, quando clamamos justiça, normalmente clamamos justiça para o nosso respeito. Quando eu clamo justiça, eu peço para que Deus faça justiça sobre mim. Então já tem uma questão aí, irmãos. Quantos aqui têm um coração justo? Quantos aqui têm um coração real, de palavra, que vive 100% na palavra de Deus? Então, quando clamamos por justiça, temos que pensar, realmente, eu devo clamar por justiça? Eu devo clamar realmente que Deus faça alguma coisa? Porque, irmãos, se estamos entrando diante do altar de Deus, clamando por justiça, eu preciso saber que a justiça é imparcial. Deus, Ele faz a justiça como Ele quer. E quando clamamos por justiça, a justiça pode vir sobre o seu inimigo? Pode, mas ela pode vir sobre você também. Você entendeu? Porque a justiça de Deus, ela não é parcial. Deus é justo, não contém justiça nele. Não é igual à nossa justiça humana, que ela é falha, que ela é tendenciosa. E quando eu e você clamamos por justiça, não somos tendenciosos, porque nós queremos pedir que Deus faça o que eu julgo ser importante para aquele momento. Mas, irmãos, Deus nem sempre vai fazer como eu e você queremos. Deus nem sempre vai pesar a mão sobre o seu inimigo como você acha que Deus deveria fazer. Deus nem sempre vai entrar ao seu favor porque você acha que é justo. Porque a justiça de Deus não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Irmãos, se nós pensarmos porque o que é justo e o que não é justo, nossas igrejas deveriam estar fechadas. Porque as boates estão fechadas. Porque nas boates há uma aglomeração de pessoas. Nos lugares de festa há pessoas ali tendo algum tipo de comunhão, vamos dizer assim. É um lugar de alegria. É um lugar onde come coisa, onde bebe coisa, mais bebe do que come. Ontem à tarde aqui a gente teve o Tarde Alegre, a gente distribuiu comida. Já pararam para pensar que se fosse para ser justo, nem a igreja podia estar aberta? Pensa do lado do cara que tem uma casa de evento. Não, mas a gente é povo de Deus. Se a gente quer clamar a justiça, irmãos, a gente tem que pensar por um ponto de vista diferente também. Vocês entendem? Então, quando nós clamamos por justiça de Deus, nós precisamos ter muita sabedoria nos nossos corações daquilo que vamos pedir. O que o Evangelho revela a nós? O que a palavra de Deus revela a nós? Porque o Evangelho, e só pelo Evangelho, nós temos um real acesso do que é justiça. Porque nem o magistrado, nem o juiz, nem o poder judiciário do nosso país pode fazer justiça real. Mas a Bíblia nos declara que a justiça é revelada mediante o Evangelho. Evangelho, irmãos, é boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas. E como que as boas novas vão chegar na vida de alguém se eu estou pedindo para que Deus pese sobre o meu inimigo a mão dele? Se a Bíblia fala para nós que nós devemos orar pelos nossos inimigos, vocês entendem? Então agora o crente tem que ser bobo e qualquer coisa pode ser passada por cima do crente, porque em detrimento do amor ao próximo, então eu não vou mais clamar por justiça de Deus. Não é isso, irmãos. A verdade está na essência do nosso coração. Como que nós acessamos a Deus? Tudo, irmãos, está no coração. Lembra sobre o divórcio? Jesus fala lá: olha, por causa da dureza do coração de vocês, não é princípio bíblico, mas por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu a Moisés, e pelas leis,
o divórcio. Mas isso é a intenção do coração de Deus? Não, não é a intenção do coração de Deus. Vocês entendem? Vocês entendem o problema? Então tem coisas que nós vivemos que Deus até permite que a gente venha passar. Mas irmãos, nós precisamos buscar a intenção do nosso coração. Tem que ser não buscar o que eu acho que você tem que pedir para Deus para a sua vida. Porque às vezes por muita insistência Deus pode até te dar alguma coisa. Porque você clamou, pediu, Deus, eu quero uma BMW. Deus, eu quero muito aquele carro. Que Deus está falando, não, meu filho, não vai rolar, filho. Não, filho, você quer mesmo? Eu vou te dar. Aí você vai lá, Deus te dá pela misericórdia, dá o carro, e você não consegue pagar o carro, se endivida, isso, aquilo, lá. Irmão, vocês entendem? Pela misericórdia, Deus nos permite algumas coisas. Mas qual que tem que ser o coração do crente, irmãos? O coração do crente, quando eu olho para a palavra, ele nunca busca o que é ideal para si. E é aí que está. Quando clamamos por justiça, nós clamamos muitas vezes buscando o ideal do nosso coração, as aspirações, os desejos do nosso coração. Nós buscamos com base na parcialidade dos nossos corações. Mas qual que é a justiça de Deus? É viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Deus, eu estou sendo injustiçado, mas eu confio no Senhor, e ao olhar pela fé eu creio que o Senhor vai fazer o que é melhor para mim. Se for necessário eu continuar sofrendo injustiça, e sofrer injustiça até o fim, então eu vou sofrer injustiça até o fim, mas eu busco a tua vontade. Irmãos, boas novas não é aquilo que eu anuncio para você. O Evangelho não é o que eu anuncio para você. O Evangelho é o que Deus anuncia para nós. É por isso que a justiça de Deus é revelada em Jesus. A justiça de Deus é revelada em Jesus. E Jesus foi para a cruz. A cruz foi justa, irmãos? Porque o justo foi pendurado no madeiro, por mim e por você. Então nós precisamos entender o quê? Que o nosso coração... Então, Lucas, como que a gente resolve esse problema? Então, irmãos, é muito simples. Eu poderia terminar minha mensagem aqui, mas para mim, e eu entendo assim na Bíblia, que a essência do Evangelho é depender exclusivamente das boas novas de Deus. Porque, irmãos, não é mais o que eu e você achamos, não é o que eu e você desejamos fazer, não é o que eu acho que essa igreja tinha que fazer. Ao pastor, vamos pintar essa parede de tal cor porque eu acho que tem que ser assim. Não, irmãos, vamos fazer o seguinte, irmãos, tarde alegre, pô, foi muito bom, vamos fazer todos os cultos de tarde alegre e vamos inverter. Vamos inverter, aí a gente faz só um sábado à tarde o culto para os adultos, porque olha que edificante, a gente está ganhando vidas de crianças para Jesus, estamos ganhando inocentes, tá? Então eu estou achando o que eu acho que é. E irmãos, aí como eu comecei essa mensagem, dizendo que a palavra tem que conduzir, guiar a mente do pregador, a palavra de Deus tem que guiar a sua vida. O crente, o justo, quem é justo, irmãos? Aqui nessa manhã, aquele que foi justificado por Deus. Quem tem poder para justificar? Quem tem poder para justificar? Deus, porque Ele te tornou justo. E Ele te tornou justo não pela tua palavra ou não por aquilo que você pôde fazer, mas porque quando você recebeu a Cristo, você recebeu o Evangelho, a palavra revelada. E é a palavra revelada no seu coração que promove justiça em você. E quando você se torna justo, você vive pela fé. E a fé não são as coisas que eu e você achamos que devem acontecer, mas é a esperança no Deus que age sobre todas as coisas. A justiça é Deus vindo ao teu favor, irmãos. Justiça é Deus vindo ao teu favor. Eu posso ouvir um aleluia?
Irmãos, justiça é Deus vindo ao meu e ao teu favor. Que bom, irmãos. Fechou a conta, passou a régua, acabou ali. Irmãos, se Deus vem ao nosso encontro, se Deus vem ao nosso favor, o que mais precisamos esperar? Nada. Por isso que o justo vive pela fé. E a nossa fé é no Filho de Deus, é nele que nós acreditamos. E por fim, Lucas, então como que deve ser o nosso coração, Lucas? Como deve ser a nossa oração então? Já que eu não devo pensar na justiça no viés humano, então como que eu devo viver? Vamos aprender com o salmista? Faze-me justiça, Senhor. Olha como o texto começa. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Primeiro princípio: você é crente, quer clamar por justiça? Aí eu te pergunto: você é íntegro? Você é íntegra? Como anda o teu coração? Como anda o teu coração? Você tem know-how? Você tem bala na agulha para clamar por justiça para Deus? Você é íntegro? Eu não estou dizendo que você não seja, estou convidando para que você seja. Aí ele continua, versículo 2: sonda-me, Senhor, e prova-me, irmãos do céu. Irmãos do céu. Pedir para Deus sondar é um negócio profundo, hein, irmãos? Deus me sonda. Faz justiça sobre mim, porque eu sei que quando o Senhor olha sobre mim, a integridade, que o Senhor pode esquadrinhar todo o meu ser, que o Senhor vai ver que eu sou íntegro. Eu não sei se eu, Lucas, hoje estou tranquilo para dizer que eu não estou zero bala. Deus pode tirar a sua vida agora, sei que pode tirar a minha vida porque está em Cristo Jesus. Mas, irmãos, será que eu não descobri de tirar, de destampar? Será que eu não descobri alguma coisa antes de vir para a igreja? Será que eu não faltei em alguma coisa? Porque o simples furar um sinal vermelho, irmãos, já significa que a gente já não está em santidade. Porque a Bíblia diz que nós precisamos viver conforme as regras dos poderes estabelecidos por Deus, que são sobre nós, que são as autoridades. E quando você descumpre uma regra, uma norma de trânsito, quem aqui nunca roubou? O senhor já roubou, pastor? Irmãos, eu já roubei, porque eu já cheguei com palheta do Larisson em casa. Bom, Larisson conheceu várias. Quando eu lembro, eu mando mensagem para Larisson: está comigo? Irmãos, quantos aqui não roubaram uma caneta? Você já roubou caneta? Já chegou no bolso com uma caneta? Então você é ladrão. Sonda-me, Senhor, esquadrinha-me. Aí a gente fica com o negócio. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede para Deus. Tem que ter muito cuidado, porque Deus é justo. Você está clamando por justiça sobre o cara que está te fazendo mal, mas você já fez mal para alguém. Porque quando você fura um sinal vermelho, por que é proibido furar o sinal vermelho, irmãos? Porque ao furar o sinal vermelho, eu posso causar um acidente de trânsito. E ao causar um acidente de trânsito, eu estou fazendo mal para alguém. Irmãos, eu não sei, eu não controlei a minha velocidade quando vim para cá. Eu não sei dizer se eu estava dentro do limite de velocidade. Bom, vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar contando as causas dos crentes pecadores que nem eu aí, o dia inteiro, né? Pois o teu amor é sempre diante de mim. Ai, irmãos, versículo 3. Ai, irmãos, a gente ama mesmo? Ai, pai, para. Irmão, será que o amor de Deus arde mesmo no nosso coração? E eu não me associo com homens falsos, e nem ando com homens hipócritas. Mas na igreja, eu junto com meu irmão para fritar o pastor na hora do almoço. Irmão, sabe por que tem filho de crente se desviando? Porque o pai e a mãe estão almoçando o pastor na hora do almoço. Está comendo lá e porque o pastor, porque não sei o que, essa igreja tinha que ser assim, porque o Lucas falou isso, eu não sei o que,
a equipe de louvor. Aí o guri cresce ouvindo o quê? Culpa nossa, irmãos, culpa nossa. Por que tem filho de pastor que se torna homossexual? Por que tem filho de pastor, filho de líder, que se desvia e até vira ateu? Irmãos, porque a gente está em casa fritando os nossos irmãos, fritando a igreja, e a gente quer clamar por justiça de Deus. Sabe, irmãos, eu estou preparando uma mensagem, era a mensagem que eu ia trazer quarta-feira, e Deus não me permitiu trazer. Por que o justo sofre? Por que o justo não prospera? Por que o justo não recebe aquilo que ele busca? Porque, irmãos, atire a primeira pedra quem não falou nada de alguém aqui da igreja. Você já falou alguma coisa aqui da igreja? Vamos continuar, irmãos? Detesto o ajuntamento dos malfeitores. Na igreja no meio da igreja tem malfeitor, irmãos? Infelizmente tem. Porque no meio do trigo tem joio. Só que, irmãos, você tem que ser justo. E ser justo na Bíblia também é ser santo. Porque se justiça é atributo de Deus, Deus é só a justiça? Não. Ele é santidade, Ele é amor, e aí Ele vai. Entende? Então, irmãos, cuidado. Porque às vezes a gente bate no peito e fala assim: não, eu não me ajunto com os desviados. Não, porque eu não me ajunto com os não crentes para falar mal. Mas os malfeitores muitas vezes, infelizmente, irmãos, infelizmente, está no meio do nosso povo. Vocês entendem? Por que muitas vezes a igreja não prospera? Porque a gente clama justiça para Deus. E quando eu clamo por justiça, eu tenho que saber se na minha vida não tem legalidade. Irmãos, princípio espiritual, estou falando coisa errada, pastor? Irmãos, princípio de legalidade. Se você clama por justiça, examina a tua vida. Examina a tua vida. Você está clamando por justiça? Não é pecado, irmãos, clamar por justiça. Mas examina a tua vida. Examina como andam as coisas aí, para antes você levantar a sua voz e pedir para Deus justiça. E pior de tudo, irmãos, e a coisa mais profunda, não basta, não é o que você vai falar. Examina o teu coração. Porque Cristo fala: olha, não é pecado. Vocês acham que é pecado olhar para a mulher do teu próximo, mas se no teu coração você desejou, Jesus estava ensinando o que para nós? Não precisa falar. Está no teu coração? Irmãos, eu tenho uma filosofia: quando eu não gostar mais dessa igreja, quando eu quiser falar mal do pastor, eu saio dessa igreja. Foi por isso que você saiu da memorial, Lucas? Não tinha nada a ver. Mas, irmãos, se eu estou aqui, eu tenho que me submeter à palavra do meu líder. Vocês entendem? Se eu estou debaixo de uma liderança, de uma equipe de louvor, se eu estou dentro de uma, sei lá, de qualquer ministério aqui, eu preciso me submeter à palavra daquele líder, concordando ou não concordando. A teologia, irmãos, é muito ampla. Tem coisas que eu posso falar que o pastor não concorda. Tem coisas que o pastor pode falar que eu não vou concordar com ele. Porque dentro da teologia, que é uma forma de tentar explicar o movimento de Deus, a gente pode explicar de muitas formas. A gente pode achar resposta para muitas coisas dentro da Bíblia, inclusive de apologia ao homossexualismo. A gente estava conversando esses dias atrás, né, pastor? Que hoje está um movimento muito grande dentro da igreja de aceitação do homossexual, não no sentido de assim, ó, te amamos e queremos que você venha mudar de vida aqui conosco, receber o evangelho, mas não é, tipo assim, vem aqui, tanto faz, você pode ser homossexual, e continua homossexual no nosso meio, né? Então, irmãos, mas enfim, né? Aí por último, né? 11 e 12. Mas eu vivo com integridade. E eu vou ler na versão Lucas atualizada, corrigida, tá bom? Mas eu vivo com integridade. E porque eu vivo em integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Por último, os meus pés estão firmes na retidão.
E na grande assembleia, eu bendirei o Senhor. Irmãos, é uma palavra simples, mas uma palavra de reflexão para nós nessa manhã. Você quer tudo que Deus tem para você? Você quer tudo que Deus tem para você? Quem quer tudo que Deus preparou para você? Deus é justo, e você só vai receber tudo que Deus tem para você se você for justo também. E andar em justiça é andar em integridade. Amém? Deus vai trazer esse crescimento para essa igreja, pastor? Em nome de Jesus. Deus está trazendo neste momento de pandemia, de tudo contra, de problemas para a igreja, Deus está trazendo crescimento para nós, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Eu fiquei muito feliz em ver a Tarde Alegre ontem, né? Porque eu vi ali, irmãos, meu crescimento na fé tem que estar muito relacionado com momentos como aquele ali, porque eu participei de muitos momentos daquele ali. Eu não nasci num lar evangélico, mas nos tornamos discípulos de Jesus com o passar do tempo. Então eu digo para os irmãos assim: irmãos, nós precisamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. E eu entendo que na Bíblia, ser justo é viver a vontade de Deus para nós. Amém? Amém? A Tarde Alegre trouxe crescimento para essa igreja? Trouxe. Vidinhas ali foram aceitar Jesus? Aceitaram, pastor? Irmãos, tem gente sendo edificada nessa igreja? Essa igreja está crescendo, amém? Mas para que possamos alcançar a plenitude de tudo que Deus tem trazido para nós, irmãos, quero convidar você a fazer um pacto comigo. Vamos viver em santidade e em justiça? E viver em santidade e justiça significa viver uma vida reta. Irmãos, não vamos bem dizer, vamos bem dizer os nossos irmãos, vamos falar bem dos nossos irmãos, vamos trazer palavras que levantem e edifiquem os nossos irmãos. E não, irmãos, não seja instrumento do diabo para tentar falar mal de um irmão. Amém? Irmãos, você no seu coração, não tenta fazer nada com ninguém. Se você ficar quieto e não continuar a fritação lá do pastor, o cara que falou o pecado ficou só na boca dele. Agora, se você irmão, mas vamos orar, deixa isso na mão de Deus. Você já não fez parte daquela roda. O cara pode até ter vindo para você para trazer alguma coisa. Estou falando, irmãos, porque se a gente quer viver uma vida de comunhão, se a gente quer viver uma vida, sabe, de um ajudar o outro, de erguer o outro, irmãos, nós precisamos viver o que? Justiça. E justiça de Deus não é o que eu acho que é justiça, mas é o que o Evangelho revela. E nós somos justificados, amém? Pela palavra de Deus. O Evangelho nos torna justos. Então vamos viver o Evangelho? Amém, irmãos? Vamos viver o Evangelho? Vamos viver pela fé? Porque o justo vive pela fé. Aleluia! Quantos receberam essa palavra aqui? Amém. Fique em pé aí no teu lugar. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração. Irmãos, toda palavra ela precisa de um fechamento, ela precisa de uma conclusão. E eu tenho para mim que a primeira conclusão que a gente vai fazer é a autoanálise. Irmãos, como está a sua vida? Você é justo? Essa palavra vem sobre o Lucas. Você é justo? Você é justo? Você é justa? Então eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão aí. Você tem sido justo? Você tem sido justa diante do Senhor? Você tem sido alguém que vive em comunhão? Você tem sido alguém que não fala mal dos irmãos? Você tem sido alguém que vive buscando fazer o que é reto? Porque justiça é o contrário da injustiça. Você está vivendo o que é reto? Examina o teu coração. Examina o teu coração, examina a sua vida aqui. Como anda o teu coração? Você tem vivido pela fé? Você tem sido um homem, uma mulher, tem se deleitado na lei do Senhor, vivido as palavras do Senhor na sua vida?
Essa manhã, irmãos, eu vejo que é uma manhã de conserto, é uma manhã de reparação. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está o relacionamento seu com os irmãos aqui na igreja? Você está magoado, está chateado com alguém aqui na igreja? Alguém te fez mal aqui na igreja? Alguém disse alguma palavra torta, meio atravessada, que você não gostou? Alguém fez alguma coisa que indiretamente ou diretamente atingiu você? Alguma liderança aqui na igreja talvez te atingiu de alguma forma? Alguém aqui da liderança, seja em qual ministério for, algum líder aqui acabou passando por cima de você, ou então fazendo algo que te magoou, te chateou, te entristeceu? Para mim, justiça está muito ligada com perdão, porque eu clamo por justiça para Deus, a mesma coisa que pedir reparação para o Senhor. Essa é uma manhã de conserto, uma manhã de reparação. Como anda teu coração? Eu falei muito dos irmãos aqui na igreja, mas vamos abrir um pouquinho. Alguém na tua família pisou na bola com você? Alguém no teu trabalho foi injusto com você? Alguém na tua família foi injusto com você? Alguém fez algum mal contra a tua vida? Teu vizinho, um parente, um amigo? Irmãos, como perdemos amizades por causa de situações equivocadas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar. O que esse rio leva? Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Irmãos, muitas vezes o nosso coração fica magoado, muitas vezes o nosso coração vai sendo remendo em remendo, o nosso coração vai sendo mágoa que é atropelada por cima de mágoa, e a gente só segue em frente, a gente não resolve as coisas, a gente só vai seguindo em frente, a gente só vai atropelando sentimentos, a gente só vai atropelando situações.